palavra é alimento. Aleluia. Tua palavra é alimento, Senhor. Aleluia. Deus, nós expomos a tua palavra nessa noite. Amém. E te pedimos, Pai, que essa noite seja uma noite preciosa para nós. Amém. Uma noite que o Senhor fale no nosso coração. Amém. Uma noite que o Senhor realmente nos arrebate, Senhor. Pai, toca na nossa mente, toca no nosso coração. Amém. Toca no nosso interior. Amém. Queremos sair daqui transformados, Senhor. Amém, Pai. Cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Transbordando na presença do Teu Espírito Santo. Aleluia. Usa-nos, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Amém. Fala conosco. Fala, Pai. Nos rendemos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Amém, queridos. Graça e paz. Aleluia. Quero fazer com os irmãos uma recapitulação rápida do que nós falamos semana passada. Nós falamos sobre a porta velha, e que essa porta tem dois significados. Nós vimos os dois significados. Vou passar aqui rapidinho. Tipifica a legítima doutrina cristã, aponta para os princípios imutáveis de Deus. Então nós vimos que as pessoas têm confundido o novo de Deus com o modernismo e o mundanismo. E o novo de Deus não tem nada a ver com isso. Temos uma passagem de Jeremias em que o Senhor nos ordena que voltemos para os caminhos antigos. Nós fizemos a pergunta: por que perguntar pelas veredas antigas? Vemos que as pessoas estão confundindo o novo de Deus com o modernismo e o mundanismo. Vemos que muitos estão trocando as escrituras pelos ensinos de homens e doutrinas de demônios. Nós vimos que muito tem fechado os seus ouvidos à verdade. Vimos também que muitos querem uma mensagem de sua escolha. Quando a gente sabe que se a mensagem não vem de Deus, ela não serve. A mensagem ela tem que vir do coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Isso é muito importante. Nós vimos que é um tempo de profetas e sacerdotes gananciosos que fazem muitas coisas por dinheiro. Vimos que são tempos difíceis, mas que Paulo orienta Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu. Vimos também que a restauração desta porta significa voltar a praticar o modelo doutrinário da igreja primitiva. Vimos também que nesse modelo ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Jesus. Jesus é a pedra principal pedra de esquina. Nós vimos em Efésios que a igreja ela está edificada sobre um fundamento apostólico profético. Amém, queridos? Amém. Somos uma igreja apostólica profética. Amém. Nós vimos que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade de Cristo. E nós não chegamos ainda, por isso o tempo determinado para que esses ministérios atuem é até que cheguemos. Então, contei até uma experiência do quartel, né? O pessoal ficou me usou que eu era apostólico profético, e eu mostrei para eles na palavra que o tempo que Deus determinou é até que cheguemos à unidade da fé. E eu falei, certamente na igreja de vocês já estão perfeitos, né? Nós estamos caminhando para lá, avançando, como diz o apóstolo, mas ainda não alcançamos essa maturidade ainda, né? Nós vimos no segundo significado que essa porta também simboliza a libertação do passado, das coisas velhas existentes em nossa alma e que devem ser removidas. Nós vimos isso, a oração do apóstolo aqui foi muito interessante, ela tocou bem nesse assunto. Então nós vimos que tem passado que deixa marcas no caráter, memórias feridas, padrões de pensamentos e hábitos alheios aos princípios do reino de Deus. E Paulo declara taxativamente na palavra que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Então nós vimos que na verdade o original fala que é nova criação. Então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vimos também que nós fomos instruídos em Cristo a nos despojar do velho homem. Nós temos que nos despojar do velho homem. Amém, irmãos?
Amém. Nos despojar mesmo, de fato, de verdade. Aleluia. Aleluia. Então, nós fechamos dizendo que o desafio é encarar, é escancarar a porta velha, deixando por ela sair o passado e depois fechá-la para os hábitos e prisões antigas que tentam voltar à nossa alma. Amém? Amém. Então, hoje, nós vamos falar mais uma porta, que é a porta do vale. Amém? Amém. Aleluia. Então, abre tua Bíblia em Neemias, capítulo 3. Neemias capítulo 3, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: a porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo, que será até o nosso próximo assunto, né? A porta do vale, ela dava para um vale chamado Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom. E é interessante a gente fazer um comentário antes de dizer o que essa porta representa para nós, porque o significado dessa porta é importantíssimo, importantíssimo. Esse vale, em tempos passados, era um vale muito bonito, muito belo. Porém, os filhos de Israel começaram a sacrificar neste local os seus filhos a um deus chamado Moloque. Então, um lugar que era bonito, um lugar que era belo, os filhos começaram a ser sacrificados. Então, Deus usa o profeta Jeremias para amaldiçoar esse lugar. E interessante, porque esse lugar, a gente vai ver, ele tem, com relação à escatologia, ele tem um significado muito violento, né? Então, em Jeremias capítulo 7, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 7, do verso 30 ao verso 34. Aleluia. Todos chegaram aí? Amém. Jeremias capítulo 30, ou capítulo 7, do verso 30 ao 34. Diz assim a palavra: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Repete comigo: Tofete. Tofete. Significa Lugar de fogo. Amém, queridos? E Inom significa lamentação. Repete comigo: lamentação. Então, repetindo o versículo: edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Verso 32. Pois eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Repete comigo: vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Violento isso, né? Ainda em Jeremias aí, dá um pulinho no capítulo 32. Jeremias 32.
no verso 34 e 35. Diz assim: antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem, edificarem os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente. Fizeram tal abominação para fazerem pecar a Judá. Baal significa Senhor, divindade suprema dos cananeus ou fenícios, e Moloque significa Deus dos amonitas e fenícios. Então, o profeta Isaías, já agora o profeta Isaías, não Jeremias, ele apresenta esse lugar como lugar escatológico de punição. Isaías 66, volta um pouquinho aí. Isaías 66, do verso 22 ao verso 24. Diz o Senhor: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então a gente entende e compreende que aqui Isaías está falando do quê? Do lago de fogo. Isaías aqui está falando daquilo que na nossa Bíblia é traduzido como inferno, mas que o nome é Geena, que é o lago de fogo. Então, esse local, de onde se originou o nome de Geena, repete comigo, Geena. Geena Significa lago de fogo. Lago de fogo. E se nós lermos a palavra em Apocalipse, nós vemos que acontecerá algumas coisas. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, que fala diretamente desse vale, daquilo que esse vale representa. Apocalipse 20, verso 14 e verso 15. Todos chegaram aí, amém? Apocalipse 20, verso 14 e verso 15. Então a morte e o inferno, na verdade aqui inferno aqui é Hades, tá? No original. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, que é o Geena. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, queridos, é uma coisa assim terrível. A origem é terrível, o que vai acontecer é terrível. Eu estou me lembrando aqui uma vez que o apóstolo pregou aqui falando sobre o inferno. Não é uma coisa boa. Graças a Deus pela promessa do Senhor, graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus por Jesus, e graças a Deus que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos em Cristo Jesus e nenhuma condenação. Isso é motivo de alegria. Certo, Flavinho? Amém. Nenhuma condenação há. Mas para quem? Os que estão em Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo Jesus, nós acabamos de ler que quem não for achado o seu nome no livro da vida vai para o lago de fogo. E torna a falar que a gente falou isso na porta dos peixes. A gente tem que ter sede pelas almas, porque nós podemos tirar essas pessoas do lago de fogo. Amém, irmãos? Deus nos confiou a palavra da reconciliação, a gente já viu isso. Aleluia. E Apocalipse 21, no verso 8, diz assim:
porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia, Deus. Obrigado, porque Tua palavra nos garante que mesmo que a gente morra, nós vamos ressuscitar para estar para sempre com Jesus. E isso é motivo de muita alegria, Senhor. Que Deus dê revelação disso, viu, amados? Precisa ter revelação disso. Todos irão ressuscitar. Uns para a vida e outros para a condenação. Infelizmente, os que não estiverem em Cristo ressuscitarão para a condenação. Isso tem que trazer peso para o nosso coração. Peso. Então, no Vale de Inom era colocado, passou a ser colocado todo o lixo da cidade que seria queimado. Havia sempre os vermes dos cadáveres e o fogo ardia ali constantemente. Hoje esse local é chamado de Uad Er-Rababi. Então é o nome hoje do Vale de Inom, é Uad Er-Rababi. Agora, vamos falar do que essa porta representa. A porta do vale, ela representa um lugar onde somos provados por Deus. É um lugar de decisão. Repete comigo, lugar de decisão. Lugar de decisão. E muitas vezes há uma grande confusão de vale com deserto. Pessoal, mas não é deserto? Não tem que passar pelo deserto? Tem que passar pelo vale? Segundo alguns estudiosos, que eu não vou dizer que sou eu, mas alguns outros estudiosos, dizem que deserto é o lugar onde Deus nos leva para tratar conosco. Se você passa pelo deserto, é porque Deus está tratando com você. E quando você passa pelo vale, Deus está te provando. Amém, irmãos? Então, o vale é o local onde você vai botar em prática tudo aquilo que você aprendeu, a tua fé, a confiança em Deus. Por isso que Deus permite que nós sejamos levados aos vales. Amém? Agora, o fato de sermos cristãos não significa que temos um cartão de imunidade das lutas e das provações da vida. Esse evangelho barato que tem sido pregado em muitos lugares, se uma pessoa passa pelo vale, ela está perdida. Por quê? Nós não temos um cartão de imunidade das lutas e das provações. Eu acho que é até pelo contrário. Porque o que vem de lutas e provações para quem é crente, não é verdade? Ou porque aqui não passa por luta e provações? É tudo tranquilinho, né? Desde que se converteu até o dia de hoje, tá? Zero de emoção, né, Jorginho? Zero de emoção, tranquilo, provação nenhuma, luta, que luta? É só vitória. É só vitória. Não vem luta nenhuma, né? Mas Deus nos leva ao vale justamente para quê? Para nos dar vitória. Mas não existe vitória sem luta. Você quer ser vitorioso sem lutar. No mínimo tem que ter um joguinho, né, para ter vitória, não é isso? Estou vendo o Flavinho com a camisa do Vasco, né? Então me lembrei logo do jogo, né? Tem que ter jogo. Não é verdade? Então nós vimos que a diferença entre vale e deserto é que no vale é um local onde passamos pelas provações e colocamos em prática o que aprendemos, e no deserto é onde somos tratados. Agora o importante é que nós temos a presença de Jesus conosco. Repete comigo. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Quando eu passo pelo vale. Quando eu passo pelo vale. Amém, amados? Seja de que tipo for o vale. O vale ele pode ser de dor, pode ser de enfermidade, pode ser de dificuldade na vida, pode ser na área da prosperidade. E às vezes ele está sendo provado. Eu estou lembrando aqui
As últimas coisas que aconteceu comigo no quartel, que tinha um irmãozinho lá, né, que era crente também, né? E o pessoal fazia aquele bolão, né? Tem bolão para jogar na loteria, na loja, sei lá, não sei onde. Aí perguntaram para ele se ele ia jogar. Aí ele falou, e ele jogava sempre, mas ele caiu na estupidez de falar a seguinte frase: eu vou perguntar primeiro ao meu pastor se eu posso ou não posso jogar. Aí veio perguntar para mim. Aí pediu, né? Pediu, né? Pelo menos não perguntar, né? Aí eu falei para ele: você me chamou de teu pastor? Então eu vou falar como teu pastor. Eu falei: você é dizimista? Ele: sou. Você é ofertante? Ele falou: sou. Eu falei: quando você dizima e oferta, você está dizendo para Deus que a tua confiança, principalmente na área financeira, está nele. E quando você joga, você está dizendo para Deus: Deus, eu confio, mas não confio tanto. Uma ajudinha aí com um joguinho, né? Quem sabe eu fico mais próspero. Bastou. Bastou. Ele: que isso, meu irmão? Eu falei: querido, você pediu para minha opinião. Eu estou dando opinião para você. Entendeu? Ah, mas o jogo é lícito. Eu falei: mas está escrito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma questão de princípio. Deus é Deus de princípios. E a minha prosperidade, ela vem do Senhor. Amém? Amém. A tua também vem do Senhor, amém? Amém. Então eu não vou fazer fezinho em jogo nenhum. Por quê? Porque eu vou estar dizendo para Deus que eu confio, mas não confio tanto. Entenderam, amados? Aleluia. Agora, vê que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios 1. É bastante interessante. Do verso 8 ao verso 10. Pode chegar aí, amém? Amém. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amém, irmãos? O Senhor é que nos livra, queridos. O Senhor é que nos livra. O apóstolo tem falado direto aqui, a apóstola também. Júlio, outro dia falou aqui também numa quinta-feira. Nós não podemos ficar refém dentro da nossa casa. Nós temos um Deus em quem nós confiamos. Sai de casa, ora, querido. Ora para que Deus, se você vai debaixo da boa mão do Senhor, você vai voltar para a tua casa em paz e segurança. Amém, amados? Nós não podemos ficar refém dessa situação. O Rio de Janeiro está perigoso? Está perigoso. Mas nós não podemos ficar refém disso. Amém. Porque a nossa confiança está no Todo-Poderoso. Amém. E nós cremos e oramos ao Senhor e cremos na palavra que diz: agindo Deus, quem impedirá? Amém? Amém. E Deus age, nós vamos sair e vamos voltar para a nossa casa, e aqueles que são da nossa família, aqueles que são nossos parentes, nós vamos orar por eles, vamos cobri-los em oração, e a palavra de Deus vai prosperar na vida dessas pessoas também. Amém? Amém. Aleluia. Agora, ainda assim, em 2 Coríntios, pelo capítulo 11, vamos para o capítulo 11. E essa passagem também é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que, poxa, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por esse vale, está tanta dificuldade, e quando eu leio isso aqui, eu me animo, porque eu vejo que a dificuldade que eu passo, comparado com isso aqui, é nada, é nada. Eu falei: não sei, Deus, eu não conheço ninguém que tenha passado por isso aqui. Mas veja do verso 22, 11 do verso 22 ao verso 27, diz assim, Paulo falando: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu.
São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. E eu fico imaginando, Deus, o que eu já passei, comparado com isso aqui, não é nada. Alguém já teve um nível desse aqui? De vale? Querido? Tanto que ele fala assim, né, cara? Uma quarentena de assim, menos um, né, cara? Não, 39, né? Mas um negocinho nas costas aí 3 vezes? Fica, ai, papai. Eu fico imaginando isso. Eu me lembro que tinha um pastor antigo que fala sempre isso. Que crente de verdade é aquele que se chegasse alguém armado ali, quem é crente vai morrer agora, que tu vai ver quem é crente mesmo. Será que aconteceu isso naquela igreja batista? Será que foi isso que aconteceu? A gente não sabe, né? Misericórdia, né? Aí eu me lembrei aqui de outro fato. Também lá, eu fui pregar numa igreja dentro de Jacarezinho, né? Eu me lembro até que o pastor Arnaldo foi comigo. O irmão me chamou para ir lá, eu falei, vamos lá. Aí ele me explicou como é que chegava lá, só que não tinha dito para mim que dia de domingo era dia de feira, né, na rua, que a gente ia passar de carro. Aí eu entrei de carro, dentro da feira. Eu falei, e agora? Eu falei, já entramos, vamos lá, né? Agora tu imagina, o lugar apertadinho, passando de carro ainda no meio. Pô, bom dia, dá licença. O lugar que eu tinha que entrar, eu passei batido, fui embora. Cheguei lá na frente e perguntei ao cara, você passou, cara, tem que voltar de ré, tinha que voltar de ré ainda. Eu falei, mano, vai olhar aí. Então eu namorava, né? Eu namorava. Falei, mano, vai orando. Aí a praça, se me fala a memória, é Praça da Concórdia. Eu falei que era Praça da Discórdia. Né? Aí, para conseguir entrar no lugar, os caras afastaram lá, barraca e tal, eu entrei, quando eu cheguei na praça assim, aí eu vi o cara com o armamento na mão, né, e querendo me vender alguma coisa, eu peguei a Bíblia para ele, mostrei assim, eu falei, pô, cara, eu quero ir na igreja e tal. Ele, não, eu acompanho o senhor. Eu falei, é só tu me dizer onde é, cara. Eu falei, não precisa me acompanhar. Aí eu fui, mas o caso é esse, fui lá, preguei, bem, foi bênção e tal. Na outra semana, esse irmão que me chamou, Borges, que agora é pastor Borges, ele falou assim para mim assim, cara, aconteceu uma coisa na semana passada que tu não vai aguentar de rir. O que foi? Ele falou, cara, no meio do culto, era dia de ceia, ele falou, tinha gente até no teto, ele falou que dia de ceia tinha gente até no teto da igreja, né? Aí ele falou, cara, no meio do culto, escutando aquele barulho de arma, né? Que é isso, cara? Pô, entrou o dono da boca, acompanhado de toda a comitiva dele, né? Aí ele, arma no chão. Aí botaram a arma no chão, disse que ele veio andando em direção ao pastor, que acho alguém que ele conhece, né? O Lessa, ou Clóvis, que a pessoa conhece mais como Clóvis. Aí andando em direção do Lessa, disse que se ajoelhou, se benzeu. Se benzeu e falou, pastor, eu gostaria de dar uma palavrinha com a igreja. Aí a moça, e agora? O que eu vou fazer, cara? Aí ele, tudo bem, cara, mas tem família aí, só não fala palavrão. Não, pastor, pode deixar comigo. Aí falou assim, gente, vocês conhecem fulano? Ele falou o nome do camarada. Pois é, ele tinha chegado para mim, falou que se converteu, que queria andar nos caminhos do Senhor. Eu falei para ele, não, te dou um apoio, isso é uma boa. A gente tem uma igreja aqui, o pastor é sangue bom, ele ora pela gente, o inimigo não invade. Olha. Aí, a situação do cara. Aí ele então, pois é,
Pois esse danado desse camarada não resolveu se desviar. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei o cerol. E eu queria dar um recadinho para vocês. Esse pastor aqui é muito gente boa. Eu vejo que ele faz vigília, ele ora pela comunidade. Nós somos abençoados. Se eu souber que um crente daqui se desviou, eu vou passar o cerol. Eu vejo uma crente por ordem, meu irmão. Fez a mesma reconciliação também? É a palavra da reconciliação. Misericórdia. Jesus, o fato verdadeiro. Isso aconteceu isso mesmo. Aleluia. Meu Deus, é muito bom. Volta para 1 Coríntios agora, queridos. Volta para 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 1 e verso 2. Esse verso até o apóstolo Marco Antônio pregou sobre ele na quinta-feira passada. 1 Coríntios 15, verso 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Repete comigo, perseverais. Perseverai. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então, uma frase que eu gravei na quinta-feira passada, muito bom, foi que Deus falou o seguinte: entre as circunstâncias e a palavra, nós ficamos com a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então repete comigo. Entre as circunstâncias e a palavra, nós ficamos com a palavra. Aleluia, aleluia. Aleluia. O importante é saber que Jesus está conosco no vale. Vai lá no profeta Isaías. Isaías 43. Isaías 43, verso 2 e verso 3, a primeira parte. Aleluia, glória a Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, queridos? Amém. Deus está conosco. Amém. Deus Salvador. Não importa as circunstâncias, queridos. Deus está conosco. Restaurar a porta do vale significa confiar plenamente em Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Então, existem algumas situações que a gente vê narrada na Bíblia que são verdadeiros vales, e vales que foi exigido bastante dessas pessoas que passaram por ela. E umas assim que me chamam mais a atenção, que eu acho uma das passagens mais lindas, está em Daniel 3. A gente não vai nem ler o capítulo todo, mas Daniel capítulo 3. A gente sabe que essa história aqui de Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Da fornalha de fogo. Acredito que todos já tenham lido essa passagem, né? Uma passagem linda. Mas eu queria destacar do verso 15 ao verso 18. Amém? Todos chegaram aí? Daniel 3, do verso 15 ao verso 18. Agora, pois, aqui já tinha acontecido, já tinham tocado a trombeta, já tinham feito de tudo, com musiquinha e tal, e eles não se inclinaram diante da estátua. Então vocês sabem que eles foram caguetados, né? Os mensageiros do capeta foram lá dizer, ó, tem 3 camaradas aí que tu colocou aí, ó, como autoridade, que não se submetem não. Então, isso não é novidade, isso acontece no dia a dia da gente também, né? Tem gente para tudo, não é verdade? Então, no verso
do verso 15 ao verso 18, diz assim: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta é uma resposta linda. Essa resposta é a resposta linda. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é uma resposta de quem está convicto e confia em Deus. Por quê? Ele está falando, se Deus quiser livrar, ele livra. Mas ainda que não livre, eu não vou me curvar diante da estátua. Tipo, cara, pode me matar, cara. Foi isso que eles falaram, pode me matar. O rei ficou chateadinho, bateu o pezinho, deu rodadinha, 7 vezes mais, né? E a gente sabe da história que quem foi jogar eles lá dentro acabou morrendo queimado, né? É muito interessante. Essa passagem é uma das passagens mais lindas da Bíblia. E interessante que Deus não livrou aqueles homens da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Você entende isso, amém? Amém. Amém? Entenderam? Amém. Deus não livrou eles de serem lançados na fornalha. Deus livrou eles lá na fornalha. O mesmo aconteceu com Daniel. Deus não livrou ele da cova. Deus livrou ele na cova. Os leões ficaram igual gatinho manso. Depois aqueles que acusaram ele também, diz que a palavra diz que eles não chegaram nem no chão e os leões já tinham devorado aí, já estavam famintos, né? Mas Daniel foi falando, calma que o alimento está chegando. Calma que o alimento está chegando. Aleluia. Quando falamos de vale, falamos de lutas e de dificuldades que todos enfrentamos em nossas vidas. Irmãos, todos temos lutas e temos dificuldades. Se você parar para pensar, você vai ver que você já passou por muitas lutas, por muitas provas. E o importante é que Deus quer que você sempre seja aprovado. Amém? Amém. E foi um termo que a gente já ouviu muito aqui. Deus dizer, vocês foram aprovados. Isso é muito bom. Significa que você tem essa porta restaurada e que você deposita toda a tua confiança em Deus. Amém, amados? Aleluia. Então, todos passamos por lutas, mas na vida do servo de Deus é o lugar onde passamos para sermos aprovados por Deus e podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a vitória vem dele. Amém, amados? Amém. A vitória vem do Senhor. Você que está passando por lutas ferrenhas, você que está sofrendo, a pergunta é: como está a sua confiança em Deus? Essa é a pergunta. Os cristãos passam por muitas lutas no decorrer de sua caminhada, e muitas são as aflições. Mas Salmo 34, verso 17 e 19 fala sobre isso. E no verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o que? Deus a livra todas. Amém, amados? Amém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, amados. Aquele que está em nós é maior do que está no mundo. E isso não é só para que a gente fale de boca, é para que a gente pratique. Amém? Amém. Então, ter a porta do vale restaurado é praticar essas coisas. Aleluia. O Salmo 23, que é o Salmo conhecidíssimo. Aleluia. Gente, eu pensei que essa parte ia ser rápida, tem muita coisa aqui. Salmo
no 23, verso 4, a primeira parte, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Diga assim: eu não temerei mal algum. Eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Aleluia. Queridos, eu vou tentar falar para os irmãos, talvez dê tempo, citar alguns vales narrados na palavra e tirar algumas lições com esses vales. Vamos falar primeiro sobre o vale de Sidim. S-I-D-I-M. Sidim. Vai para Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaorné, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Pelar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Então aqui está falando da história do quê? Que fala de 4 reis que guerrearam contra 5. Amém, amados? Então, se você olhar do verso 10 ao verso 16, diz assim: ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os que eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens deles e ainda as mulheres e o povo. Então foi nesse vale que ocorreu a primeira guerra mencionada na Bíblia. Uma guerra de 4 reis contra 5. Nesse vale a batalha foi travada à noite e os 4 reis venceram os 5. Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, é levado cativo. Um dos fugitivos, a gente viu que ele corre para levar a notícia a Abraão, informando que seu sobrinho tinha sido aprisionado. Sodoma e Gomorra tinham sido saqueados. Tudo que eles tinham de valor foi levado. Pessoas também foram levadas. Ló perdeu tudo de uma noite para outra, de uma hora para outra. Ele que fora tão astuto, agora não passava de um escravo. Abraão prepara um pequeno exército, 318 homens, valentes. Após um preparo estratégico à noite, esse exército corajoso de Abraão derrota os inimigos, pondo-os em fuga. Ele resgata o seu sobrinho, resgata os seus pertences, resgata as mulheres e os homens. Abraão resgatou Ló das consequências do seu próprio pecado. Amém, amados? Amados, Deus sabe da teimosia do homem, assim como Ló era teimoso. Deus sabe da teimosia do homem. Mesmo assim, o Senhor não poupou esforços para resgatar o homem da escravidão do pecado e livrar do cativeiro. Amém? Então esse vale representa resgate. Repete comigo, resgate. Resgate. Então, restaurar a porta do vale significa também resgate. Vamos falar sobre o vale de Gerar. Ainda em Gênesis, aí, capítulo 26, verso 1 e 2, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser.
Isaac pensou em se refugiar no Egito, mas Deus lhe disse para não ir para o Egito. Por quê? Ele estava em dificuldade. Havia o quê? Fome, queridos. Então ele estava em dificuldade. Eu não sei se você chegou a esse tipo de dificuldade. A gente sabe que muitas pessoas já chegaram a esse tipo de dificuldade. Então aqui, ele queria descer para o Egito, mas Deus fala para ele, não ir. Então, nas horas de dificuldades, em quem costumamos nos refugiar? Como é difícil depender de Deus nessas horas, nessa situação difícil. Deus faz promessas a Isaac. Se você ver o verso 3 ao verso 5, ele diz: habita nela e sereis contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar, que é o vale. Amém, queridos? Então, Deus faz promessa a Isaac, ele fica no vale de Gerar e ele começa a trabalhar, ele não fica acomodado. Se você olhar o verso 12, e aqui o verso 12 eu me lembro do Júnior, que Deus chama trabalhadores, amém? Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Mas naquele vale começaram a surgir inimigos invejosos que tentaram de tudo para impedir o progresso de Isaac. Isso você lê do verso 15 até o verso 21. Você vê, os caras foram fazendo o quê? Entupindo todos os poços que ele tinha aberto. Eu falei, tu quer água, cara? Vai lá e entope poço, cara. Que inimigo danado esse, né? Então, esses inimigos entulharam os poços para impedir o quê? Que Isaac progredisse. Será que com você está acontecendo a mesma coisa? O inimigo tem se levantado para tentar obstruir os poços que têm sido abertos na tua vida. Amém, queridos? Será que isso tem acontecido? As coisas começam a dar certo e o inimigo começa a se levantar. O inimigo tenta fazer de tudo para que você perca a sua bênção. Quantos irmãos já desistiram por causa das afrontas do inimigo? A palavra de Deus diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas o que acontece com ele? Amém, amados? Tem que fugir. Deus é poderoso para fazer, amados. Repete comigo: Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Amados, se o inimigo tentou fechar uma porta em sua vida, saiba que o céu está aberto a seu favor. Amém. Deus está dizendo: eu estou contigo, você é capaz, você vai vencer. Aleluia. Você vê a situação de Isaac, ele não desanimou, ele perseverou, cavou outros poços, e quanto mais o inimigo entulhava, mais ele abria poços. Foi até que ele chegou até a Reobote, que quer dizer espaços largos. Vê o verso 22 aí, o que diz: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Amém, amados? Aleluia. Então, queridos, Deus tem espaços largos na tua vida espiritual. Amém, queridos? Amém. E não só na tua vida espiritual, na tua vida profissional, Amém. na tua vida material, na tua vida financeira. Amém, queridos? Amém. Repete comigo: Deus tem espaços largos Deus tem espaços largos na minha vida, na minha vida espiritual, espiritual, profissional, material e financeira. financeira. O inimigo, ele pode até tentar entulhar os poços, mas com Deus a bênção ela virá. Ela virá. Amém? Amém. Vamos falar rapidamente sobre o Vale de Baca. Está em Salmo 84, que a nossa tradução está um pouquinho diferente.
Salmo 84, verso 4 ao verso 6, se diz assim: bem-aventurado bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passado pelo vale árido, aqui é vale de Baca, tá? No original, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Aleluia. Alguém tem a tradução que está escrito vale de Baca? Amém. Então alguns têm a tradução. Então, vale de Baca é a mesma coisa que vale das lágrimas. É um dos trechos mais difíceis que a gente passa na nossa vida. É o vale de lágrimas. Amém, queridos? O vale tinha o nome de Baca porque essa palavra hebraica significa lágrima e choro. A nossa passagem pela vida nos faz chegar a esse vale. Um dia você pode chegar a esse vale. Mas a palavra de Deus nos mostra que por muitas vezes no nosso caminhar, nem tudo serão rosas. Na vida de todos nós existem vales profundos, existem vales secos e existem vales de lágrimas. Quantos não têm chorado desesperadamente porque precisam de soluções, de respostas, de curas, precisam ver sua família restaurada? E eu vou te dizer uma coisa: Deus quer nos tirar desse vale. Amém? Amém. Deus quer nos tirar desse vale. Aleluia. Mas o que nós podemos fazer? Para quem está passando por essa terrível experiência, só tem uma saída: é ter Deus como fonte de nossa força. Amém? Amém. Deus é fonte, queridos. Deus é fonte. Não existe outra maneira de você sair. Só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua fonte. Só vencemos o vale de Baca quando entramos nele afirmando de onde vem a nossa força. E a nossa força vem de quem? Do Senhor. Vem do Senhor. A nossa força não vem de pensamento positivo, a nossa força não vem do dinheiro, a nossa força vem do Senhor. Amém. O Salmo 28, vamos em Salmos aí, Salmo 28. Do verso 7 ao verso 7 e 8, diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Amém? Aleluia. Então, Deus é o nosso socorro, querido. Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele que nos tira desse vale de lágrimas. Amém, amados? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Ele fala sobre o Vale de Hebron. A gente sabe bem da história desse Vale de Hebron, porque narra o quê? A história de José. A gente sabe tudo aquilo que aconteceu com José, queridos. O cara foi vendido como escravo. A gente sabe toda a situação. Essa história dele é uma história muito falada, muito contada na igreja, muito pregada na igreja. Mas quando o inimigo pensou que derrotou ele no vale, Deus tinha um plano infalível para entrar em ação. A gente sabe que tudo isso aconteceu porque Deus estava vendo lá na frente. Aliás, a gente precisa entender que o que é para Deus já foi e o que será também já foi. Então, o plano de Deus não tem falhas. O plano de Deus é infalível. Deus tem um plano vitorioso para essa situação que você está vivendo. Para muitos, porque esse vale aqui, ele fala o quê? De uma situação de família, de irmãos que vendem um outro irmão, que tentam apagar a memória desse irmão da família. Quantas vezes nós vimos histórias de família em que pessoas são odiadas, pessoas são jogadas para escanteio, são esquecidas. Se você passa por isso, saiba que Deus pode te tirar desse vale. Aleluia. E ter a porta do vale restaurada significa também que Deus pode mudar essa situação que você está vivendo. Para muitos, podem até pensar que é o teu fim, mas para Deus é o começo de uma grande prosperidade e vitória. Amém? Amém. Aleluia. De simples escravo, José se tornou governador do Egito.
havendo uma grande fome na terra, a gente sabe que seus irmãos se prostraram diante dele em busca de ajuda no Egito. Se tua família te esqueceu, te abandonou no vale, se você passa por uma situação dessa, você se prepara, querido. Por quê? Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você progredir, você vai fazer de você próspero e você ainda vai ajudar aquelas pessoas da tua família. Por quê? Porque no nosso coração Deus afasta todo tipo de ódio, todo tipo de mágoa. Amém, queridos? Amém. E Deus vai colocar no nosso coração ainda palavras para que a gente abençoe os nossos familiares. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então a porta do vale nos fala da vida de conhecimento mais profunda em Cristo. O que no monte recebemos como revelação de Deus, as coisas altas do Senhor, é no vale onde encontramos a nossa realidade. Amém? A realidade da vida do Senhor Jesus em nós. O monte representa a nossa vida de visão e no vale a nossa experiência de conhecimento de Cristo. Amém? Aleluia. O vale também é lugar de fertilidade, é um lugar de fruto. Não é o conhecimento que temos que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus? É o fruto. João 15, verso 8 fala isso. Rapidinho, vai lá, João 15, verso 8. Estamos terminando aqui isso. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que des o quê? Muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Então não é o conhecimento que temos que glorificar a Deus, mas é o quê? É o fruto que damos. Mas outro aspecto da porta do vale é o tratamento de Deus conosco, para nos fazer chegar à medida de Cristo. Nós necessitamos ser endireitados, aplanados e abaixados por Deus e Cristo exaltado. Amém? E eu me lembro aqui, para falar aqui muito rapidamente, uma vez que o apóstolo Léo esteve aqui, que ele disse a sua experiência, que ele viu chamarem o nome dele. Léo, e ele olhou e viu aquele ser pequenininho. Ele disse: quem é? Sou eu, Jesus. Ele falou: pô, Jesus, é tu, José? Sou eu na tua vida. Do tamanhozinho pequenininho, e eu sentado ali, eu pensei: pô, se o Jesus na vida do apóstolo Léo, que eu tenho como cara, quer dizer, está desse tamanho, Jesus, qual é o teu tamanho da minha vida? Não é verdade? Então é necessário que a gente diminua e que ele cresça, amém, queridos? Amém. É necessário que diminuamos e que ele cresça. Amém. Aleluia. Então, quando descemos no vale, as lutas, as dificuldades produzem a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Está em Romanos 5, do verso 3 ao verso 5. Tudo isso o Senhor nos concede para conhecermos o amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Necessitamos do vale para conhecermos o amor de Deus em nós. Aleluia. Repete comigo: Deus é um Deus de montes. Deus é um Deus de montes. Mas Deus também é um Deus de vales. Mas Deus também é um Deus de vales. Por quê? Porque Deus não aprova uma vida de aparência. Repete comigo: Deus não aprova Deus não aprova uma vida de aparência. uma vida de aparência. Você entende isso, irmãos? Amém. Entende? Deus não aprova uma vida de aparência. Aleluia. Uma vida de sacerdote, aparência externa, daqueles que dizem e não fazem, atam fardos pesados sobre as pessoas, mas não ajudam. Uma vida que tem aparência de piedade, mas nega o poder. Confessa que conhece a Deus, mas nega com as suas obras, porque suas obras são para serem vistas pelos homens. Aleluia. E quando a gente estuda Mateus 5, 6 e 7, e lá no finalzinho, o sermão que fala sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, no finalzinho, Jesus fala: todo esse que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem prudente, que ouve e cumpre. É semelhante ao homem prudente, que o quê? Que edifica a sua casa sobre a rocha. E ele fala também que aquele que ouve e não as cumpre é semelhante a um homem nécio, louco, que edifica a sua casa sobre a areia. E interessante é que tanto o que ouve e cumpre, como o que ouve e não cumpre, edificam a sua casa. E nós olhamos uns para os outros aqui, vemos casas bonitas, casas que levantam suas mãos, casas que dizem glória a Deus, casas que dizem aleluia, casas que pregam, casas que tocam, casas que dançam. Mas quando vem a tempestade?
e quando desce o vale. Por isso é que Deus nos leva para o vale. Por quê? Porque Deus não aprova uma vida de aparência. Amém, queridos? Deus não aprova. Então a porta do vale é muito necessária, porque não adiantaria conhecermos as coisas reveladas por Deus se elas não se tornarem realidades em nós. Ter a porta do vale restaurada significa viver a realidade da palavra de Deus em nós. Amém, amados? Amém? Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. 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 Oh, queridos, eu não sei se você tem passado por vários, tem passado por dificuldade. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a situação de família, mas eu sei o seguinte: Jesus está conosco. Amém. Jesus está conosco. Aleluia. E Ele não quer que a gente viva uma vida de aparência. Amém, queridos? Amém? Vocês entendem isso? Amém? Pedi o profeta Júnior para estar orando aqui, para que Deus restaure essa porta do vale nas nossas vidas, para que Deus restaure e a gente consiga realmente botar em prática tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que possamos vivenciar, aquilo que Deus tem nos dado. Amém, amados? Amém. Aleluia. Sim, Senhor, que seja um tempo que possamos estar manifestando a Tua vida em nós, Senhor. Amém. Seja um tempo não de aparência, mas um tempo de uma vida que glorifica o Teu nome. Que nós, como Jesus disse, que no nosso interior possa estar fluindo rios de água viva, possamos estar provando do Senhor. Temos orado aqui por um avivamento no nosso meio, Senhor. Temos clamado por isso, por um avivamento no nosso meio. Que o Senhor venha avivar no Senhor, e avivamento passa por mudança de caráter, passa por mudança de postura. Avivamento não é só a questão de sinais e prodígios, mas avivamento é uma vida que te agrada, Senhor, que gera a manifestação da Tua presença em nosso meio, Senhor. Seja o tempo de restauração dessa porta em nossas vidas. Nós oramos nessa hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, vamos para o intervalo. Voltaremos às 9 horas.